Cristo vai promover o que na igreja? A intenção é promover para pelo menos 5 das 7 um reavivamento. Não vou dizer avivamento, porque o avivamento ocorre quando chega a palavra. E se para ele chegou a palavra e houve a transformação, ocorreu o avivamento. E o que as 5 igrejas da Ásia necessitam é de um reavivamento. Elas precisam ser reavivadas. A palavra avivar é usada pela medicina. Se há uma parte do corpo necrosando, se existe alguma parte do corpo que está apodrecendo, e os médicos precisam tratar, a palavra usada pela medicina no que diz respeito ao tratamento de uma parte do corpo necrosando é avivar. Então isto implica em dizer tirar o que está podre, o que está morto, o que é inválido, o que não serve, para dar lugar ao que já existe na sua originalidade e que foi impedido de sua normalidade por causa de uma doença, de algo que está matando parte do corpo. Então, isto trata-se de um avivamento, de um reavivamento. Todas as vezes que houver a necessidade de uma raspagem para retirar o que é podre, então isso chama-se um reavivamento do lugar que está necrosando. Então o que é que Deus quer fazer? O que é que Jesus quer fazer às 5 igrejas? Porque todas as 5 são repreendidas. Todas as 5, a elas são apontadas seus erros. A elas são apontadas seus defeitos, seus problemas, seus traumas, seus desvios, seus desvarios, suas condições mortas diante de Deus. A igreja de Éfeso é recomendada a voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor foi perdido diante da condição que eles começam a adquirir, enriquecendo-se, crescendo, prosperando. Eles deixaram o primeiro amor, a prática da caridade, o carinho, o cuidado dos irmãos, e começaram a viver uma vida altiva, egoísta, orgulhosa, e um orgulho vaidoso que é pior. Eles começaram a enveredar-se por um caminho o qual o Senhor Jesus não aprovava para a sua noiva, para a sua igreja. E se tem uma coisa que eu admiro aqui, é o fato de que Jesus, ele não se acovarda de apontar os defeitos e os erros da sua própria noiva. Ele poderia se esquivar. Ele poderia dizer, eu não vou falar nada sobre isso, afinal de contas, é minha noiva. Mas não. Ele sabe que ele é um Deus puro. Ele sabe que ele é um Deus separado. E ele precisa de uma noiva pura e separada. E para isto, o cuidado de tratar dela, aleluia, pertence a ele. Então veja bem, o que for preciso, Deus nos falar, eu e você, gostando ou não, ele vai falar. Tem coisas que a gente escuta que nós não queremos ouvir. E você imagina que estas cartas, elas são enviadas ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja, tomando notificação e ciência de como está a noiva, manifeste-a as ordens e desejo de Cristo. Então entenda, Deus sempre vai se utilizar de seus canais para falar à sua noiva. E enquanto, aleluia, o Espírito Santo estiver aqui entre nós, homens de Deus serão profundamente usados para orientar a minha e a sua vida. Isso aqui chama-se orientação de alguém que ama, de alguém que tem zelo, de alguém que tem cuidado. Porque se o pai não ama, se o noivo não ama, ele não se importa com a maneira que você vive. Mas se tem amor, aleluia, ele vai se preocupar com o seu comportamento, com a sua maneira de viver, com o que você está fazendo
Ele sabe quem está bem e quem está mal. Aleluia. A ele ninguém engana. A igreja crescia muito. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Cresciam muito. Porém, reprovadas. Mas ao contrário de Filadélfia e Esmirna, eram igrejas sofredoras, cheias de lutas, porém aprovadas. Aleluia. Então entenda bem, às vezes, determinadas coisas que alcancemos, pode nos dar a sensação, e isto quando alcançamos numa condição errada, pode nos dar a sensação de que há uma aprovação de Deus no que diz respeito aos erros. Mas se existe uma coisa que Deus não sabe fazer, é isto que eu vos digo: Deus não consegue, Deus não sabe esconder insatisfação. Deus não consegue disfarçar. Se algo às vezes não está nos agradando, mas você não quer contrariar a pessoa, você consegue até disfarçar para não contrariá-la. Mas Deus não consegue disfarçar quando Ele está insatisfeito, porque Ele é o Deus zeloso. Aleluia. Aleluia. E Ele não consegue dizer que está bom quando está ruim. Ele não sabe dizer que está certo quando está errado. Ele não sabe dizer que você está indo bem quando você está indo muito mal. Por isso que Ele vai dizer que o seu espírito é o espírito da verdade. Aleluia. Ele nunca vai mentir para você. Você pode achar ruim, porque mensagens que tocam-nos no século 21, cuja pregação ou a mídia foca o capitalismo, você vale o que tem e não o que é. E isto pode facilmente me seduzir, e eu posso achar que importante é eu ter, é eu possuir, é eu adquirir, e não importa o que sou, não importa o que vou fazer para ter, para adquirir, para possuir. Eu posso ser facilmente seduzido pela mídia, que tenta incultar na nossa mente que o importante é ter, o importante é alcançar aquilo que vai te trazer destaque na sociedade, independente da vida que você vai levar. Só que para nós esta pregação não vale, porque nós